Olá, tudo bem? Sou a professora Ana Paula, do 5º ano B, Escola Max Mira. Estamos aqui com as aulas não presenciais, hoje com a aula de matemática referente ao dia 15 de junho, sobre porcentagem, frações e decimais. Nós já trabalhamos semana passada como representar a porcentagem em forma de fração e em forma de números decimais. Porcentagem. O que é porcentagem? Quando eu coloco o símbolo de porcento, indica quantas partes foram divididas, quantas partes foram tomadas de um todo de 100 partes, certo? Então, aqui eu tenho uma malha com 100 partes. Foram tomadas 55. 55%, certo? 55% em forma de fração decimal. Em número decimal, que eu vou pegar o 55 e dividir por 100, que vai dar o 0,55 ou 55 centésimos. E em forma de porcentagem, tá? Agora, como eu faço essa transformação? Primeiro, nós temos que ter aqui em mente o quê? 55%, estou falando assim, ó, 55% em forma de fração, certo? Quando eu falo 55%, eu já tenho que referir a fração. 55 dividido por 100. 55 por 100, certo? Então, e sabemos que o 55 por 100 em forma de fração é uma divisão. Eu sempre vou dividir o número de cima pelo número de baixo, certo? Numerador pelo denominador. Agora, vamos lá. Eu tenho a forma em porcentagem, a forma em fração, e agora vamos aprender como transformar a forma de fração em número decimal. Vou dividir 55 por 100. 55. 100 cabe no 55? Não. Então, eu vou colocar o 0, na chave e colocar um 0 do lado do 55. Então, vai passar a valer 550. Então, quantas vezes o 100 cabe no 550? Ah, professora, 5 vezes. 5 vezes 100, 500. Diminuo. Ah, sobrou 50. E agora, professora? Baixo outro 0. Faça a mesma perguntinha lá. Quantas vezes o 100 cabe no 500? 5 vezes. 5 vezes 100, 500, que é o total de 0. Tá? Finalizou a minha conta. Então, a transformação dessa fração em número decimal é de 55 centésimos. Então, 55% é igual à fração 55 por 100 e o número decimal 55 centésimos. Tá? As atividades dessa semana vão referente a esse assunto. Transformação de porcentagem para fração e de fração para número decimal. Beleza? Próxima aula do dia 17/6 de junho, no caso, como calcular a porcentagem. Como calcular a porcentagem? Então, vamos lá, um probleminha. Vou comprar um kit de materiais escolares que custa R$300. Se for pago à vista, terei 25% de desconto. Então, quantos que eu vou ter de desconto? E quantos que eu vou pagar? Primeiro passo. Quando eu falo em R$300, ou 25% de R$300, 25% de 300. Como que eu vou fazer essa conta? Bem detalhado, vamos lá. O 300 nós vamos dividir por 100. Então, ó, 100, 200, 300, certo? Próximo passo. Primeiro você vai fazer assim,
Se eu tenho 400 ali, é 25% de 400, de 500, de 800. Vai fazer 8 malhas de 500. Vai fazer 5 malhas de 100. Dessas 5 malhas, no caso aqui 3, você vai pintar 25 de cada. 25 da primeira malha de 100, 25 da segunda malha de 100, 25 da terceira malha de 100. Então, vou pintar 25 quadrinhos de cada malha, porque eu estou falando de 25%. Tá? Agora eu vou somar. Isso. Eu vou somar. 25 mais 25 mais 25, que é igual a 75. Então, seria... Então, 25% de R$300 é R$75 de desconto. Tá? Então, para descobrir isso, qual foi o desconto que eu tive, qual o valor que eu vou pagar por esse material, eu faço o quê? R$300 menos o valor que eu tive de desconto, que são 75, que dá o resultado de R$225. Então, eu vou pagar por esse kit R$225 e tive R$75 de desconto. Para ver se a nossa conta está certa, basta somar também os 225 com os 75, que vai dar o resultado de R$300. Tá? Nossa, professora, mas é só isso? Não. Tem essa forma de fazer e tem a forma de cálculo. A de cálculo pode ser que vocês demorem um pouco para entender, mas a gente tem tempo, né? Então, vamos resolver da seguinte forma. Resolva através das quantidades de fração, compare os resultados. Vamos lá. Exemplo, 25% de 300. Vou colocar o 25%. 25% vezes 300. 300. Lembra que eu falei que sempre aqui embaixo, quando a gente trabalhou os números, as frações, as operações com as frações, que eu falei que sempre aqui de baixo tem o denominador, que é 1, né? Quando não aparece é porque é 1. Então, eu coloco aqui 1. Multiplicação. E agora, professora, multiplicação de fração foi só ano passado, eu não lembro mais. Vamos lá. Multiplicação de fração. Multiplica-se numerador com numerador, denominador com denominador. Certo? E outro lembrete ali, toda fração é uma divisão. Isso aí guarda para vocês. Então, eu vou multiplicar 25 por 300 e vou multiplicar 100 por 1. 25 vezes 300, 100 vezes 1. Como que fica? Olha lá. 25 vezes 300, 100 vezes 1. 25 vezes 300, faz a continha lá, arma bonitinho, 7.500. E 100 vezes 1, 100. Né? E agora, vou dividir. Lembra lá? Toda fração é uma divisão. Então, 7.500 dividido por 100, que dá 75. Vou armar minha divisão, fazer, que dá o mesmo resultado de 75%, R$75 de desconto. Viu que deu o mesmo resultado? Tanto na malha que a gente usou aqui, ó, 25 mais 25 mais 25, que é o total de 75%, R$75 de desconto, quanto nessa fração, nessa operação
que eu fiz com as frações. Tá? 25% vezes 300 por 1, né? Multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. Saiu o resultado aqui, 7.500 dividido por 100, que dá 75. R$75 de desconto, tá? Então, são essas duas formas de calcular a porcentagem. Fácil? Bem tranquilo de fazer. Tá com dúvida? Olha o passo a passo, tem um exemplo no caderno de atividade. Volta, olha, faz de novo. Tem dúvida? Liga para a professora que eu estou aqui para esclarecer qualquer dúvida que vocês tiverem, tá bom? Obrigada e até a próxima.